namastê, gente bonita do Jardim da Prosperidade, fluidos prósperos dessa semana. Então, fica aqui o nosso reconhecimento de que todos vocês que estão assistindo os nossos vídeos dos fluidos prósperos, vocês estão recebendo as bênçãos prósperas da entourage que está aqui comigo. Quem é médium pode estar enxergando todos eles aqui do meu lado, ou pelo menos a luz deles, né? A energia. A gente sempre acaba vendo, às vezes tem gente que vê só um ponto de luz, tem gente que vê uma forma, tem gente que só sente a presença, né, e sabe que não é só o médium que está falando. E vamos lá, gente, nos fluidos prósperos dessa semana eu vou martelar de novo na autoestima. Eu recebi uns feedbacks muito lindos de vocês com relação aos vídeos da autoestima e todas as mensagens canalizadas que têm chegado nesse momento, que falam também muito da prosperidade financeira, todas estão intrinsecamente conectadas com a autoestima. Porque a autossabotagem tem raízes profundas em baixa autoestima. Então, se você se autossabota e de repente não percebe, você está negando a presença de Deus dentro de você, ou seja, você está negando que existe uma partícula de Deus dentro de você, está negando a sua parcela co-criadora e não se permitindo vivenciar aquele sucesso, ou seja financeiro, seja no relacionamento, ou até mesmo, né, na sua relação pessoal com você, porque às vezes só quando a nossa relação pessoal conosco já melhora, todas essas coisas, todos os caminhos e todas as coisas que estão coisadas se descoisam. Então, olha só, há muitos anos atrás, lógico que a infância de muitos de nós não foi uma infância bonita. E por que eu estou sempre contando essas histórias para vocês? Para vocês não acharem que eu cresci tomando colheradinha de biotônico Fontoura, né, e a pão de ló. A minha vida foi bastante desafiadora. Eu comecei a trabalhar cedo. O meu pai era alcoólatra, ele era da polícia militar e ele tomava barbitúricos, ou seja, uma pessoa super difícil, e tentava me assediar sexualmente já desde pequenininha. E eu não sinto rancor com relação a isso. Vocês me perguntaram isso também, por que eu não tenho vergonha de falar dessas coisas. Gente, no momento que você vai ao público, que você escreve um livro, que você faz um vídeo, você tem que decidir antes se você vai falar sobre essas coisas numa boa ou se você não vai falar. Porque se você não falar dessas coisas numa boa, você não vai estar ajudando ninguém. Então, eu estou falando dessas coisas numa boa. Eu não tenho vergonha disso, eu não tenho nada para esconder. Infelizmente, existem sempre as pessoas que elas sentem um prazer enorme em ir lá cavocar no teu passado, né? E quando você está aparecendo um pouco mais na internet, elas te mandam mensagens daí para dizer, você lembra, não sei o quê. Olha, gente, a pessoa que eu fui há 25 anos atrás não é essa pessoa que está aqui encontrando com você. Porque se eu tivesse continuado como a Noeli, que eu era há 25 anos atrás, eu não teria participado em nenhum momento na evolução que me oferece o processo próprio da vida. E a mesma coisa para você. Se você está me escrevendo lá do túnel do tempo de 10, 15, 20, 25 anos, tenha noção de que você não me conhece mais. O que a gente passou há muitos anos atrás, tenha sido legal, não tenha sido tão legal, é uma coisa muito interessante, mas é um ponto de referência no passado. Então, você não me conhece mais. E nesse passado, por que eu estou visitando esse passado? Para que você saiba que mesmo de uma extrema situação ou de situações extremamente desconfortáveis, você pode vencer, você pode transformar a sua vida de uma maneira que seja favorável para você. E ninguém podia ir na minha casa quando eu era criança, porque tinha essa situação super chata, a gente não sabia se meu pai ia chegar bêbado, xingando todo mundo. Ele trabalhava na ronda da polícia, ou seja, ele não tinha horário, daí trabalhava 24 horas, daí a minha mãe queria separar dele, ele não queria. Era uma situação muito chata, então os meus amigos não podiam me visitar na minha casa. E fora que a minha mãe trabalhava que nem uma louca para poder sustentar essa tal dessa escola particular que a gente visitou. E sabe, ela quase não estava em casa, a casa estava sempre desarrumada, então era muito difícil para mim, como uma menininha de 8, 9 anos,
que queria ir para os escoteiros, né, os desbravadores da escola adventista, e eu não podia, eles não me deixavam. Porque o meu pai estava sempre em contra da minha mãe, e eu não podia ir nos desbravadores, eu não podia fazer nada, e isso, nossa, além de toda essa situação de estresse, porque quando você tem um alcoólatra agressivo dentro de casa, existe uma tensão no ar que você pode cortar, né? Você não sabe se a pessoa vai gritar, se vai chutar cadeira, se está pensando em alguma psicose, né? Alguma coisa louca. E fora essa tensão que já existia lá, eu não podia socializar, eles não me deixavam. E, claro, eu poderia contar para alguém o que estava acontecendo e se assistentes sociais se metessem, ou seja, seria uma situação muito chata. E foi bem nessa época, entre os 8 e 9 anos, que eu me apaixonei perdidamente pela primeira vez. E exatamente pelo menino que todas as meninas da sala estavam apaixonadas. Eu acho que era a segunda série. E foi só a atenção desse rapaz na época, desse menino, na época era um menininho de 8, 9 anos, ele se apaixonou por mim. Eu tive a sorte de poder receber o amor e o carinho desse menininho, que quando você tem 8, 9 anos não é aquela coisa, né, de sair se agarrando e se amassando pelo canto. Imagina, a gente mal segurava a mão um do outro, mas ele foi tão amoroso, ele deixou tão claro que eu fui a menininha que ele escolheu, daquele bando, daquela patotinha que tinha na escola. Aquilo fez um bem tão grande para minha autoestima naquele momento. Ele nunca soube disso. Eu não podia falar com ele sobre o que estava acontecendo dentro da minha casa, porque ele vivia num ambiente saudável, eu vivia num ambiente enfermo. E mesmo assim, às vezes ele tinha coragem de vir os sábados de manhã me convidar. Ele andava até a minha casa para me convidar para ir nos desbravadores. Ele copiou à mão, a cada dia, um versículo dos Cântares de Salomão para mim, ou seja, foi o primeiro grande amor da minha vida e foi a atenção desse menininho que fez com que eu começasse a me amar de uma outra maneira, porque ele escolheu a mim. Entre todas aquelas outras menininhas, ele resolveu dar o amor dele para mim. Ou seja, eu me senti muito amada. Eu chorava em cima desses bilhetes escritos dos Cântares de Salomão, aonde ele copiou para mim todas as noites. Aqui eu ficava embaixo do meu travesseiro. E eu sei que todas as outras menininhas se esforçavam um monte nessas brincadeiras que a gente tem, não sei o que, casamento atrás da porta, para agarrar ele, mas eu não me importava, porque eu sabia que ele me amava, eu confiava que ele me amava. E mesmo na minha confusão do tempo de adolescente, eu nunca esqueci essa experiência bonita com esse menininho. E foi através dessa experiência bonita que, de adolescente, eu tive o sonho de formar família, mesmo quando depois eu achei que eu não queria seguir o caminho tradicional das relações, eu não esqueci essa boa experiência com ele. Então, em falando da autoestima, meus amores, procure sempre colocar a luz das tuas lembranças, ainda que você se sinta aprisionado em algum porão da tua autoestima da tua infância. Se o seu pai era militar, se a sua mãe foi ausente, se você cresceu com a sua tia, se a sua mãe morreu e seu pai casou com a madrasta malvada, seja qual foi a sua história na infância, e admita, muitas vezes o que acaba com você hoje é a maneira que você se trata ainda daquele tempo aqui internamente no seu coração, porque você não se sente merecedor, você continua escutando as mesmas frases que você escutava daquela época. E eu me lembro da menininha que eu era, chorando sem saber por que é que aquele homem fica tentando te pegar, fica tentando chegar perto de você. O que é que foi que você fez de errado? Porque é aquela confiança primordial nos teus pais que falta. E como pais hoje, pense 10 vezes antes de uma agressão verbal, antes de você desestabilizar emocionalmente a vida dos seus filhos. Porque o que acontece na infância não fica na infância. E é isso que você deseja, é essa prosperidade que você vai estar deixando para os seus filhos. Não interessa o quanto de dinheiro você vai deixar para eles, mas se você acabar com a autoestima deles, não vai interessar os milhões depois. Porque eles podem pagar o melhor especialista do mundo. Se eles não conseguirem sair daquele buraco que aconteceu na infância, esses milhões não vão mudar nada. Então, voltando ao ponto da prosperidade, como a gente cura a prosperidade? Se você ainda tem porões que você visita internamente, que vem da sua infância,
Tá na hora de colocar uma outra luz sobre isso e pensar nas pesquisas científicas mais recentes que mostram a permeabilidade da nossa memória e começar a trabalhar com afirmações positivas e de perdão e de Ho'oponopono, de liberar internamente sejam quais foram os bloqueios que você sente com relação a esse passado. Não adianta continuar odiando o pai, não adianta continuar, e daí fica colocando a culpa no pai, né? Ou seja, você se vitimiza naquele momento da tua vida para colocar a culpa no seu pai, mesmo que tenha acontecido há 40 anos atrás, tá? Não adianta ficar colocando a culpa na madrasta, tá? Não adianta ficar colocando a culpa aqui, a culpa ali. Não adianta, gente. A sua realidade agora, nesse momento onde nós estamos, onde você está vendo esse vídeo, ainda que eu tenha falado do meu passado, é agora, é aqui. É a Noeli, a repórter próspera, entendeu? Com 42 anos. Então, a realidade que eu estou criando agora não tem mais a ver com aquilo que aconteceu no passado. E quando as armadilhas da minha mente me jogam naquilo que a minha vibração baixa, eu já criei uma fortaleza interna através do yoga, da respiração, de afirmações, de incensar o ambiente, que me lembram, mais uma vez, oi, quem é você? Você é isso aí que está se tornando miserável, que está se lazarianteando por uma coisa que aconteceu há 40 anos atrás, né? No meu caso há 35? Ou quem é você? Quem é você agora? E isso é como tirar um peso das suas costas, é como tirar um encosto da sua vida, é como tirar um obsessor de dentro de você, que é um obsessor que você mesmo permite, que é o obsessor do seu passado, a relação com o pai, com a mãe, com a avó, seja lá qual foi a história do seu passado. Então, no outro vídeo a gente iniciou esse assunto de que existem coisas que acabam com a tua autoestima que vem do passado, mais próximo. No próximo vídeo a gente vai estar falando dos fractais do sistema akáshico. Por isso, olha, eu sei que este tema é pesado, olha aqui pra mim, olha, eu vi, venci, tá? Meu pai ainda é vivo, eu não tenho contato com ele, eu não desejo nada de mal pra ele, tá? E eu sei que a minha vida é diferente, porque eu tô escrevendo uma outra história, o tempo todo, a cada dia eu tô escrevendo o mestrado de ser melhor do que ontem. E é isso que você vai começar a fazer, porque é exatamente isso, a força de um único pensamento positivo, no meio de toda aquela escuridão que ilumina tudo. Você pode ver, quem gosta de dormir num ambiente fechado, completamente escuro, você tem que se esforçar para não entrar um rainho de sol dentro do seu quarto. Pois é assim que se trabalha com a luz também. A luz penetra toda a escuridão, é só você deixar, é só você entender que aquele passado, que essas janelas que vêm do passado, de ficar culpando pai, mãe, vó, madrasta, padrasto, irmão, sabe, aquela coisa bem Nelson Rodrigues, é tua opção. Mas isso dita a tua prosperidade agora, porque não vão ser os milhões podem pagar tuas contas, comprar casa, comprar teu iate, mas não vão te liberar da tua miserabilidade interna. E o maior segredo que existe nessa vida é a estabilidade interna que te proporciona outros graus de prosperidade. E esse é o grau de prosperidade que eu vivo, tá? E que eu conheço um monte de gente que vive também. E você pode vivenciar esse grau de prosperidade também. Você tá pronto para isso? Vamos lá? Então trabalha aí. Enquanto não chegarem os outros fluidos prósperos, na tua reflexão interna sobre a tua prosperidade, a tua relação com a tua autoestima no passado. Se tem algum pai, algum padrasto, madrasta, irmão, tio, tia acorrentado aí, o que é que você tem que fazer para liberar essa história? Se você precisa de ajuda, procura ajuda, tá? Agora, não fica parado. Reconhecer é o primeiro passo. Agora, não sair do lugar, não se movimentar, é tua opção. Queridos, isso por essa semana. Fique na paz e na luz. Nós nos vemos nos próximos Fluidos Prósperos. Namastê!